Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Tiago aqui, para nós resolvermos aí juntos essa questãozinha aqui, essa equação do segundo grau, que alguns alunos ficaram bugados, mas eu vou te mostrar que não é nada do outro mundo, tá bom? Vamos lá então. Gente, a primeira coisa que a gente faz diante de uma equação do segundo grau, que a gente quer resolver pela fórmula de Bhaskara, é achar os valores de a, b e c, ok? Então, repara, o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Se o x ao quadrado está sozinho, é porque ele é 1x ao quadrado, ok? Se ele está sozinho, ele vale 1. Até porque, se eu estou sozinho, eu sou um só, né? Então, se ele não tem número nenhum na frente dele, ele está sozinho, ele vale 1, ok? Então, aqui o a é 1. Beleza. O b, pessoal, é o valor que acompanha, é o termo que acompanha o x. Quem acompanha o x aqui é o menos 2, não esquece, hein? O sinal de menos tem que vir junto com o número, ó, menos 2. E o valor do c é o número que está sozinho, sem nenhum x, acompanhando ele ali. Então, aqui é o menos 12. Muito bem. Para nós calcularmos isso aqui, a primeira coisa que a gente precisa calcular, gente, é o delta. E lembra que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui equivale a dizer que, trocando as letras por parênteses, e eu recomendo que vocês façam isso, aonde está o b ao quadrado, eu vou trocar por parênteses ao quadrado, menos 4ac, você tem que lembrar que é a mesma coisa que 4 vezes a vezes c, beleza? Então, aqui vai ficar 4 vezes a vezes c, ok? E agora a gente troca pelos os seus valores. O b vale menos 2, vou trocar o b pelo menos 2. O a vale 1, beleza, e o c vale menos 12. Repare numa coisa, eu precisava desse parênteses aqui para o 1? Não. Se eu colocasse aqui só 1, estaria errado? Olha, não, tá? Tá correto. Quando o número for positivo, eu não preciso do parênteses, tá? Mas eu, pessoalmente, gosto de colocar, porque parênteses é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Vai por mim, tá bom? Aonde você não pode deixar de botar o parênteses é quando o número for negativo. Por quê? Porque, repara só, se eu colocar aqui menos 12, e eu vou colocar da mesma cor que está aqui esse pontinho, exatamente para você ver que o sinal de vezes, que é esse pontinho, misturou com o sinal de menos. Olha a salada que ficou aqui. Perceberam? Então, para não acontecer isso, você faz o quê? Você coloca o parênteses para um sinal não misturar com o outro. Então, quando o número for negativo, aí você tem que usar o parênteses para não cometer o risco de você errar. Beleza? Então, muito bem, eu vou colocar o parênteses aqui de novo e vou colocar aqui o menos 12. Muito bem. Agora é só fazer continha, gente. Então, vamos lá, ó. Menos 2 ao quadrado, não esquece, hein? Menos 2 ao quadrado, eu vou colocar nesse cantinho aqui em cima, ó. Menos 2 ao quadrado, pessoal, você tem que ter em mente que isso daqui quer dizer o quê? Menos 2 ao quadrado. É o menos 2 multiplicado por ele mesmo com 2 repetições. Aí você tem que lembrar, 2 vezes 2 é 4 e menos vezes menos é mais. Então, isso aqui é 4 mais 4 ou simplesmente 4. Não precisa botar o mais quando o número for negativo. Quando ele for positivo, perdão. Se o número for positivo, não precisa botar o mais. Se ele for negativo, aí você tem que botar o menos, tá bom? Muito bem. Agora aqui você vai fazer 4 vezes 1, vai dar 4 mesmo, né? E aí 4 vezes 12 vai dar 48, beleza? Só que tem um detalhe aqui. Você vai ter aqui, olha só, 48, e aqui você vai ter menos 4 vezes menos 12, olha ali. Aí lembra, menos vezes menos é mais. Então, fica mais 48, e o delta aqui vai dar 52. Até aqui, bastante alunos chegaram no resultado. O problema que alguns alunos bugaram
foi no daqui para frente. Daqui para frente, alguns alunos aí bugaram na solução. Mas eu vou te mostrar que não é nada do outro mundo, tá bom? Bem, o que nós vamos fazer aqui agora? Muito bem, nós vamos pegar aqui. Nós vamos pegar aqui agora e vamos calcular o valor de x. Aí você lembra, hein? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente já achou quanto vale ali, tá bom? Sobre 2 vezes o a, ou simplesmente 2a. Então, isso aqui vai ficar menos, de novo, vou trocar a letra por parênteses, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Muito bem. Então, aqui vai ficar, ó, menos b, quanto que é o b? Menos 2. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 52, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1. Legal, professor. E agora? Agora, você vai vir aqui e vai colocar aquilo dali. Menos 2 é 2, lembra? Menos 2 é o oposto de menos 2. Ou seja, o contrário de menos 2 é o quê? Mais 2. Ou mais 2 eu posso colocar simplesmente 2, ok? Agora, mais ou menos a raiz quadrada de 56 sobre, isso aqui tudo sobre, 2 vezes 1, que é 2. Muito bem. Nosso problema aqui agora, determinar a raiz quadrada de 52. Preciso dela, não é isso? E aí, professor, agora complicou? Não, você vai ver que não é nada do outro mundo, não, tá bom? Eu vou te mostrar aqui que é bem tranquilo, não é nada assim do outro mundo, tá bom? Então, vamos lá. Preciso aqui, então, da raiz quadrada de 52. O que você faz? Decompõe o 52. O que é decompor, professor? Vamos lá. 52 dá para dividir por 2? Dá, né? E como é que eu sei? Porque ele é um número par. Termina em 2, é par, então é divisível por 2. 52 dividido para 2 pode fazer, vai dar 26. Ok? Espera aí, professor. 26 ainda é um número par. Então, posso continuar dividindo por 2? Pode. Divido por 2. 26 dividido por 2 dá 13. 13 é ímpar, não dá por 2. Só que o 13 não vai dar nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10, nem 11, nem 12. Por quê? Porque 13 é um número primo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele só tem 2 divisores, ele mesmo e o 1. Ok? Então, repara bem, ele só tem 2 divisores, ele mesmo e o 1. Se eu dividir 13 por 1, vai dar 13. Não vai resolver nada da minha vida aqui, né? Mas eu posso dividir ele por ele mesmo. Se eu dividir 13 por 13, dá 1, e eu quero que isso aqui dê 1 para eu poder terminar a conta. Beleza? Então, repara numa coisa aqui. 52 acabou sendo, descer isso aqui um pouquinho, esse 52, ele acabou sendo a mesma coisa, 52 acabou sendo aqui a mesmíssima coisa que 2 vezes 2 vezes 13, ok? Sendo que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4, né? Olha, 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso dizer que 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13. E para vezes aqui, gente, eu vou usar o pontinho, vai? Vocês já estão no ensino médio, não vamos mais usar o xizinho, combinado? Vamos usar aqui o pontinho para indicar o vezes. Ok? Vamos deixar isso combinado já, tá bom? Então, pontinho indica vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 13, eu posso falar que isso aqui é 4 vezes 13. Ok? Beleza. Se eu posso falar isso, então eu posso dizer que isso aqui é a raiz quadrada de 52, é a raiz quadrada de 4 vezes 13. Por quê? Porque 52 é a mesma coisa que 4 vezes 13. Ok? Agora, eu vou usar uma das propriedades das raízes e vou separar isso daqui. Ou seja, a raiz quadrada de 4 vezes 13 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4
vezes a raiz quadrada de 13. Eu separei e mantive o vezes, ok? Só que a raiz quadrada de 4, eu sei quanto é. Por quê? Porque é só eu perguntar qual é o número que vezes ele mesmo dá 4. Aí eu já respondi isso aqui embaixo. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 4? É 2, professor. Então, aqui é 2. Raiz quadrada de 4 é 2 vezes a raiz quadrada de 13. Ok? Só que aqui, minha gente, nós temos uma questão. Raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz de 13 eu não calculo, eu mantenho. Eu só repito. Só que os matemáticos não gostam de escrever. Então, ao invés de ficar botando esse pontinho do vezes aqui toda a vida, eles escrevem assim direto, ó, 2 raiz de 13. 2 raiz de 13, 2 raiz de 13 é a mesma coisa e quer dizer 2 vezes a raiz de 13. Tá bom? Eu vou colocar esse cara aqui. Olha, raiz quadrada de 56, eu acabei de calcular e descobri que é 2 raiz de 13. Vou pegar esse 2 raiz de 13 e vou colocar aqui. Mas não sem antes te dar uma dica, que é a seguinte. Você poderia chegar nessa conclusão aqui sem fazer essa conta que eu fiz. Ué, como, professor? Olha para cá. Isso daqui, olha, deu 4, não deu? Deu. 2 vezes 2 é 4. Só que a raiz quadrada de 4 deu quanto? 2. Então, você pode usar a seguinte ideia. 2 e 2 são o mesmo número, não são? Beleza. Quando os números forem iguais, eles casam e viram um só. Lembra? Casou, então eles casam, virou um só. Beleza? Casou, virou um só. Qual é a próxima coisa que faz? Sai de casa, não é isso? Imagina que esse radical aqui, ó, esse símbolo de radical que está ali, ó, é uma casa, tá? Símbolo de radical que eu falo é esse aqui, ó. Isso aqui é um radical, tá bom? Então, imagina que esse símbolo de radical aqui seja uma casa. Aqui é a casa. Casou, virou um só, saiu da casa. Saiu de dentro do radical. Beleza? E o 13 que ficou aqui sozinho, que não casou, continua em casa. Continua dentro do radical. Beleza? Poderia fazer assim direto, professor? Poderia, sem problema nenhum. Tá bom? Muito bem, pessoal. Está calculado aqui. Agora, minha gente, o que a gente precisa fazer? Terminar esse cálculo aqui. Só isso. Terminamos esse cálculo aqui. Está matado. Então, vamos lá? Olha só, isso aqui vai dar igual. Veja bem. O que eu posso fazer agora, professor? Eu vou separar. Lembra? O x1 e o x2. Beleza. Vamos lá, então. No x1, o que você vai ter aqui? x1. Você vai ter 2 mais 2 raiz de 13 sobre 2. Beleza? E no x2, ao invés de ser o mais, vai ser o menos. Só muda isso. Vai ser 2 menos 2 raiz de 13 sobre 2. Próximo passo, gente, é você perceber que, se está embaixo do mesmo traço de fração, a gente pode separar isso daqui. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é igual a 2 sobre o 2 mais 2 raiz de 13 sobre 2. Tá, professor. E aí? Aí você pode pegar aqui, esse 2 divide por ele mesmo. 2 dividido, lembra que o traço de fração indica divisão, hein? 2 dividido por 2 dá 1, não dá? 2 dividido por 2 dá 1, correto? Aqui, mesma coisa, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Tá, professor, o que você vai ter aí, então? Eu vou ter 1 mais 1 raiz de 13. Só que 1 raiz de 13 é a mesma coisa que 1 vezes a raiz de 13. 1 vezes qualquer coisa é ela mesma, é essa coisa mesmo. Então, 1 vezes a raiz de 13 é a raiz de 13. Ok? Então, a minha resposta aqui é isso aqui mesmo, 1 mais raiz de 13. É sério, é isso aqui. E embaixo, professor,
Tá, em cima foi isso aí. Beleza, lindo. Tá ótimo. E embaixo? Embaixo vai ser o mesmo raciocínio, pessoal. Olha só, você vai pegar aqui e vai fazer. Simplesmente, você vai separar aqui. Então, você vai ter 2 sobre 2 menos 2 raiz de 13 sobre 2. Ok? Só que aqui, ao invés de ser o mais, você vai fazer ele com o menos. Mas reparem que a resposta, gente, vai dar idêntica. Olha só, 2 divide por 2 dá 1. 2 divide por 2 dá 1. Ok? Ó, deu 1 também. E eu vou ter a mesma resposta que eu tive em cima. Problema nenhum. Vai dar 1 menos raiz de 13. Deixa eu sair da frente aqui, né? Eu fiquei bem na frente de vocês. Então, ó, eu separei aqui 2 sobre 2 menos 2 raiz de 13 sobre 2, igual eu fiz em cima. 2 divide por 2 dá 1. 2 divide para 2 dá 1. Então, vai ficar 1 menos 1 raiz de 3, 1 raiz de 13, que eu já disse para vocês que é a mesma coisa que a raiz de 13. Já falei isso para vocês ali. Beleza? Deixa eu melhorar só o espaço aqui, que ainda ficou estreito, gente. Ainda ficou aqui, ó, estreitão pra gente. Espera aí que eu vou resolver aqui essa questão do espaço. Pronto. Ok? Então, aqui, ó, x1, x2, e aqui vai ser 1 menos a raiz quadrada de 13. Ok? Prontinho. A resposta vai ser essa aqui mesmo. Ah, professor, mas olha só, é só... E aí, ó, essa resposta fica desse jeito aí mesmo? Fica. Exatamente desse jeito que eu coloquei aqui, gente. Ok? Viram, então? A resposta é essa aqui. 1 mais raiz de 13 e embaixo 1 menos a raiz de 13. Era uma das questões mais complicadinhas da lista que eu passei para vocês? Era uma questão bem desafiadora, porque requer vários outros conteúdos que não apenas equação de segundo grau. Você tem que saber extrair raiz quadrada, você tem que saber fazer esta separação, simplificar a fração, vários conceitos aqui, né? Decomposição que a gente fez. Então, são vários conceitos sendo cobrados, mas é uma ótima questão para fazermos a revisão que a gente fez. Fica tranquilo. Ah, na hora da prova, o professor vai dar uma prova inteira com essa questão aí. Não, tá bom? Fica tranquilo. Vai ter questão fácil também. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui!